Rompimento de adutora deixa mais da metade da cidade de Rio Claro sem abastecimento de água durante 2 dias seguidos. Casos de síndrome respiratória aguda grave continuam aumentando em pessoas de todas as faixas etárias em grande parte do país. Comemoração do Velo Clube, que após vencer em casa, avançou no Brasileiro Série D. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do RC Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. A gente começa falando de um problema que tem afetado frequentemente a população de Rio Claro, mas nos últimos dias ficou ainda pior, viu? A falta de água. E tudo ocorreu por conta do rompimento de uma adutora na Rua 14. Recentemente, nós já havíamos produzido uma reportagem falando sobre esta situação da falta de água em várias regiões da cidade. Vamos ver. Nos últimos dias, moradores de diferentes bairros de Rio Claro procuraram nossa reportagem para relatar vazamentos e problemas no abastecimento de água. No Jardim Centenário, a preocupação era com o desperdício e também com o risco de acidentes em uma rua bastante movimentada. Corre risco de um acidente, né? Porque aqui passa muito carro pesado, né? As carretas passam tudo aqui para baixo aí, para a firma que tem embaixo aí. E o pessoal não respeita, né? Essa rua aqui é uma rua muito movimentada, tem muitas crianças aqui e é muito perigoso. Então, vê o que pode fazer pra gente aí. Já no Vila Nova, moradores relataram sucessivas tentativas de reparo em outro vazamento e reclamavam da demora para uma solução definitiva. A gente ligou uma semana, na outra semana eles vieram, arrumaram. Deu 10 minutos. Os 2 casos foram solucionados pelo DAI após a gravação das imagens e questionamentos da TV Claré. Moradores do mesmo bairro também reclamam de outros problemas relacionados à água. Geralmente é mais final de semana, falta a manhã inteira. Aqui no meu comércio também falta e prejudica, porque assim, a gente tem copa, lavar, tem banheiro, principalmente bar, né? Em casa também é muito complicado, porque é almoço, é roupa, então, e final de semana que falta direto, é bem mais difícil, porque assim, é almoço, é roupa, que a gente está em casa, então é muito difícil. E fora que o valor da água vem absurdamente, é muito caro. Já na região sul da cidade, mais comerciantes também sentem os impactos da instabilidade no abastecimento. Em um salão de cabeleireiro no Jardim das Palmeiras, a falta d'água interfere diretamente no funcionamento do negócio. Eu uso água toda hora praticamente, né? Porque todo cliente que você atende, você depende de lavar a ferramenta, você depende de lavar a mão, então sem água é impossível trabalhar, não tem como. Em um condomínio do mesmo bairro, moradores contam que chegaram a ficar 4 dias sem água. A síndica do condomínio contratou caminhão-pipa, né? E tivemos que pagar na faixa de R$500 a R$600 cada caminhão-pipa, né? E aí acaba sendo um transtorno porque teve muitas pessoas que compraram água mineral para estar cuidando da casa e teve pessoas que tiveram que sair do condomínio procurando familiares para poder sanar a falta d'água. Enquanto moradores relatam falta d'água, vazamentos e até prejuízos financeiros, o DAI admite problemas, especialmente no que diz respeito à distribuição e às perdas na rede. Dados do próprio departamento apontam que cerca de 40% da água tratada ainda se perde no sistema. Apesar das perdas, segundo o DAI, a cidade produz volume considerado suficiente para abastecer toda a população. Nós perguntamos ao superintendente como conciliar esse dado com os relatos frequentes de falta d'água em diferentes bairros da cidade. Nós produzimos mais de 1.000 litros por segundo de água na cidade. Diariamente, nós conseguimos abastecer os 210 mil habitantes. Como se relaciona, então, em alguns pontos da cidade, pontos altos, onde há despressurização e há, às vezes, falta de água. Então, eles estão relacionados com o alto consumo de água em dias muito quentes,
tá? E também relacionados a perdas. Até abril deste ano, foram registrados mais de 300 reparos emergenciais em rompimentos de ramais, redes e adutoras. Os bairros mais afetados foram os da Zona Sul, como Terra Nova, Jardim das Nações 2, Jardim das Palmeiras, Jardim Guanabara, Jardim Brasília e Inocop. De acordo com o superintendente, estas ocorrências têm relação com o material utilizado na rede. O cenário em relação aos vazamentos é normal. Nós sempre tivemos vazamento na cidade por causa de redes antigas. Nós temos todo tipo de material nas redes, né? A grande maioria de PVC, então Rio Claro tem uma condição até mais favorável do que outras cidades mais antigas. Mas ainda nós temos alguns materiais que são antigos, materiais de ferro, materiais de aço, né? Fibrocimento, e que esses, com a variação da temperatura, acabam se rompendo, ou com aumento de pressão há um rompimento também. Dados enviados pelo próprio DAI mostram que mais da metade da rede de água de Rio Claro hoje é formada por tubulações de PVC, material mais moderno e resistente que representa cerca de 57% de toda a estrutura. Os outros 15% já são de PEAD, uma tubulação mais flexível usada nas substituições mais recentes. Mesmo assim, a cidade mantém quase 250 quilômetros de redes antigas de ferro fundido, ferro galvanizado, aço e cimento amianto, materiais mais rígidos e que, segundo o próprio DAI, acabam sofrendo mais com o desgaste do tempo e acumulam incrustações que podem reduzir a passagem de água pela rede. Combater todo esse trabalho que a gente fala que é combater perdas, exige uma quantidade de mão de obra muito grande, né? Então, nesse momento, com o nosso quadro reduzido, esse trabalho também está reduzido. Eu tenho pessoas que estão afastadas, pessoas que já se aposentaram. Vale lembrar que esse atendimento é feito 24 horas por dia, né? Todos os dias da semana nós temos equipes de plantão, então nós reforçamos os plantões para que tenham atendimento. Então, nós estamos fazendo o atendimento. A terça-feira deve ser de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Ipeúna, mínima de 14 e máxima de 28. Em Araras, as temperaturas oscilam entre 13 e 27 graus. E olha, depois do intervalo tem o esporte, viu? Franca leva o título do NBB. E no futebol, comemoração do Velo Clube, que após vencer em casa, avançou no Brasileiro Série D.
Estamos de volta e com um alerta, viu? Os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam aumentando em pessoas de todas as faixas etárias em grande parte do país, viu? Este ano, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou mais de 6 mil casos de doenças respiratórias associados ao vírus influenza. No estado de São Paulo, desde a semana passada, a vacinação foi ampliada para todas as pessoas acima dos 6 meses de idade. Tereza veio garantir a imunização. Raro eu tenho um resfriado, graças à vacina. Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, são 6.760 casos de síndrome respiratória aguda grave, confirmados para influenza, e 689 mortes. Crianças e idosos são as principais vítimas. Na cidade de São Paulo, são 802 casos confirmados e 46 óbitos. A vacina da gripe é prioritária para crianças, gestantes e idosos. Desde o início da campanha de vacinação, em março deste ano, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 61 milhões de doses para todo o país, mas menos da metade dessas vacinas foram aplicadas. Na capital paulista, a vacinação atingiu até agora apenas 42% do público-alvo. A vacinação é a principal forma de prevenção contra a gripe. A gente está nesse momento com a circulação da influenza, que é o padrão nessa época, né? Então, assim, tempos muito mais frios, as pessoas ficam cada vez mais juntas, ambientes mais fechados, isso favorece aí a transmissão de vírus respiratórios. A imunidade, ela faz uma proteção coletiva. Então, eu como um adulto jovem, talvez não tenha tanta chance de parar numa UTI quanto uma pessoa 60 a mais e uma criança. Então, é importante esse pacto coletivo aí que todos tomem a vacina. Não desde que tomei vacina, não sinto mais aquele problema de nariz entupido, não tenho cansaço, me sinto bem, muito bom. Todo Olha só, é a prevenção, né? E o Ministério da Saúde informou que desde 28 de março distribuiu mais de 61 milhões de doses de vacina contra a influenza para todo o país. Até o momento, 28 milhões e meio de vacinas foram aplicadas. A pasta disse ainda que a campanha de imunização foi encerrada no último sábado, mas que a vacina continua disponível nos postos de saúde e para todos os públicos. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para consultora de vendas, recepcionista, auxiliar de costura, balconista de loja de conveniência, farmacêutico júnior, assistente de mecânico, técnico de cabeamento, operador de produção, auxiliar de eletricista e conferente. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal na internet. E falando de basquete, a final do NBB, quem levou a melhor foi a equipe de Franca, que teve a vitória em casa contra o Pinheiros e conquistou o pentacampeonato inédito do NBB. O Pinheiros sabia da pressão e até que teve um bom primeiro quarto. Fez uns ajustes na defesa e teve boas jogadas. E até que assumiu a liderança em determinado momento da partida, vencendo o primeiro quarto. Mas os donos da casa reagiram. Também se ajustaram em quadra e já foram para o intervalo à frente no placar. O jogo seguiu equilibrado até a consagração dos donos da casa. O SESI Franca Basquete conquistou então o título na noite de ontem com o ginásio Pedrocão lotado e venceu o Pinheiros pelo placar de 85-76. Agora o Franca soma 16 títulos nacionais. Parabéns então. E olha, pelos lados do Benitão, só alegria para o Velo Clube, viu? A equipe venceu em casa o Maricá e avançou para a próxima fase do Brasileiro Série D. Vamos ver como foi a partida. Valendo classificação, Velo e Maricá entraram em campo sabendo que um empate poderia complicar a vida dos dois lados. E em uma noite de pressão, o Galo Vermelho mostrou desde cedo que queria resolver a situação por conta própria. As duas equipes criaram boas oportunidades. Ronaldo acertou o travessão para o Maricá,
mas a resposta veio logo depois, quando o Pacajus arriscou de longe e também carimbou o poste superior do goleiro William Neghetti. O equilíbrio permaneceu até os 33 minutos, quando, numa verdadeira pintura, Matheus Firmino limpou a marcação e acertou um belo chute para abrir o placar. Nós focamos muito essa semana justamente em cima dessa organização ofensiva, de construção e finalização de último terço. Era uma situação em que a gente vinha pecando em alguns jogos anteriores. E hoje o pessoal finalizou mais, de acordo com as nossas estatísticas ali, o nosso scout, finalizamos bastante a gol, acertamos, a pontaria, o que é muito importante também. E o mérito é dos atletas, trabalharam com muita entrega nessa semana. Mesmo em vantagem, o Velo seguiu criando. Antes do intervalo, Vitor quase ampliou de cabeça após cruzamento pela direita. Na volta para o segundo tempo, a equipe transformou o domínio em tranquilidade no placar. Depois de uma jogada iniciada em cobrança de lateral, Baggio ajeitou para Pacajus marcar um golaço e fazer o segundo do Velo. Pouco depois, um erro na saída de bola do Maricá terminou com assistência de Matheus Firmino para Fernando Vitor ampliar a vantagem. O Maricá ainda descontou na reta final com Denilson, mas a reação parou por aí. O Velo Clube precisou esperar até a última rodada para confirmar a classificação, mas a equipe que entrou em campo pressionada mostrou personalidade, controlou o jogo e agora segue para a fase do mata-mata contra o Água Santa com a confiança renovada. A gente sabia que jogo decisivo muitas vezes mexe muito com o emocional do atleta, E era jogo decisivo para ambas as equipes. E a nossa equipe conseguiu manter o controle. Hoje eles tiveram realmente muita serenidade, muita tranquilidade para fazer esse jogo decisivo. Então a situação da atitude deles foi o principal diferencial que eu vi que a gente conseguiu hoje fazer um bom jogo. A equipe, quando consegue uma classificação dessa forma aí, com as coisas acontecendo, a equipe finalizando, propondo o jogo, isso com certeza dá confiança. E sabemos que agora é um outro campeonato, É um outro campeonato dentro desse mesmo, agora com situação eliminatória, mas a gente já passou por uma prova de fogo que foi essa decisão de hoje, tenho certeza que as coisas vão andar bem. O RC Notícias vai ficando por aqui, lembrando que nós temos também as reportagens lá no portal tvclaré.com.br, no nosso canal no YouTube, e você pode conferir mais informações atualizadas também lá no nosso Instagram. Desejo um ótimo início de semana para você, um bom descanso. Tchau, tchau.